Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Hoje nós vamos pensar sobre a importância das bem-aventuranças. A importância das bem-aventuranças. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Este é o nosso quinto estudo nesta série sobre as bem-aventuranças. Nós já estudamos as bem-aventuranças em seu contexto bíblico, em seu contexto temporal, político e religioso. O contexto bíblico nos ensina o conceito de felicidade. O contexto temporal coloca a felicidade na perspectiva do céu. O contexto político ensina o tipo de engajamento que nós devemos ter. O contexto religioso ensina que o cristianismo é uma religião do coração. Hoje eu quero ver com você a importância de se estudar as bem-aventuranças. E com base nas análises que nós já fizemos, o contexto bíblico, temporal, político, religioso, a gente pode apontar pelo menos 4 ou 5 razões para nos dedicarmos ao estudo das bem-aventuranças. 4 ou 5 razões, sendo, ao meu ver, que a principal delas é que essa passagem nos revela Jesus Cristo em sua essência. Se você começa a ler as bem-aventuranças, você percebe, você não precisa chegar muito longe nelas para se dar conta de que, pela sua própria definição ou descrição, Jesus mesmo, Ele mesmo, foi ou é o homem mais feliz ou bem-aventurado que já existiu. Você começa a ler as bem-aventuranças, começa a identificar a definição de felicidade ou de bem-aventurança, você descobre, esse é Jesus, não tem outro como Ele. Billy Graham escreveu um bom livro, um livro antigo, que em português se chamou O Segredo da Felicidade. E ele comentou as bem-aventuranças, e sobre as bem-aventuranças ele escreveu o seguinte, abre aspas: se por felicidade nós queremos dizer serenidade, confiança, contentamento, paz, alegria e alma satisfeita, então Jesus era supremamente feliz. Nós nunca lemos sobre suas risadas, apesar de eu estar certo de que ele sorriu. Ele não era dado à busca do prazer ou a fazer gracejos. Não era hilário, brincalhão ou debochado com as pessoas. Sua felicidade não era dependente de circunstâncias externas. Ele não precisava de um estímulo externo para fazê-lo feliz. Jesus tinha aprendido um segredo que o permitia viver acima das circunstâncias da vida e do medo do futuro. Jesus transitava com calma
certeza e serenidade através das circunstâncias mais adversas, mesmo a morte. Certamente que se alguém tenha chegado a atingir a felicidade e a bem-aventurança, essa pessoa foi Jesus, disse Billy Graham. E de fato é verdade. Quando nós nos voltamos para as bem-aventuranças, nelas nós encontramos um retrato de Jesus. Afinal de contas, quem foi o homem mais pobre em espírito que já existiu? E dele é o reino dos céus. Jesus, Paulo identificou isso, e tanto identificou essa pobreza em espírito em Jesus, essa humildade de Jesus, e o fato de ele ser o rei soberano, que Paulo escreveu em Filipenses 2, de 8 a 10, o seguinte: Jesus se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que aqui Paulo diz: Jesus foi o homem mais humilde que já existiu, e dele é o reino dos céus. Quem foi o homem que tanto chorou, mas que foi confortado? Certamente que Jesus foi esse homem. O Salmo 22, que o próprio Cristo cita dele um trecho lá na cruz, Mateus 27, 46, Jesus descreve suas lágrimas, sua esperança e seu consolo, à luz do que ele leu, entendeu e memorizou do Salmo 22. Aliás, gente, se nós fizéssemos um exercício, nós encontraríamos dezenas de versículos que identificam cada afirmação de caráter nas bem-aventuranças com a pessoa de Jesus, mostrando para nós que Jesus, sim, Jesus, é verdadeiramente o pobre em espírito, o quebrantado de coração. Jesus é o manso. Jesus é quem tem fome e sede de justiça, o misericordioso. Ele é limpo de coração, ele é pacificador, ele foi perseguido por causa da justiça. Portanto, não é nenhum exagero dizer que as bem-aventuranças são verdadeiramente um retrato do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, estudar as bem-aventuranças é fazer uma viagem ao coração de Deus e descobrir quem é, em essência, o nosso maravilhoso Cristo. Tenha isso em mente quando você lê as bem-aventuranças, quando você mergulha nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças oferecem para nós um retrato do coração de Jesus. Além disso, um estudo das bem-aventuranças vai nos servir de pelo menos 4 maneiras. Nós vamos falar um pouco mais desses pontos a partir das próximas mensagens, mas deixe-me elencar para você. Esse método de estudarmos a Bíblia, sim, é importante. Primeiro a gente vê o todo, e aí a gente entra nos detalhes. Então, hoje nós vamos passar por essas 4 razões para se estudar essas bem-aventuranças. No próximo encontro eu quero ver as bem-aventuranças no contexto do Evangelho de Mateus e as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças como sendo a mensagem central do reino de Deus. Na outra ocasião a gente vai estudar os versos 1 e 2, e aí no próximo 3º encontro, de hoje a 3 encontros, a gente vai mergulhar numa delas de cada vez. Mas, voltando ao propósito de se estudar as bem-aventuranças. Primeiro, as bem-aventuranças mostram para nós a necessidade que o ser humano tem de nascer de novo. É impossível viver as bem-aventuranças na própria carne. O que se lê nas bem-aventuranças sobre o pobre de espírito, o humilde, o quebrantado, o que chora,
o que tem fome e sede de justiça, o limpo de coração, misericordioso. Essas não são características que nós, seres humanos, conseguimos produzir por nós mesmos. O que se lê aqui nas bem-aventuranças é fruto da obra de Deus nas nossas vidas, ou na nossa vida. Nós nunca, jamais poderemos agradar a Deus por nós mesmos na nossa carne. Os únicos que são capazes de desfrutar as bem-aventuranças são aqueles que são coparticipantes da natureza divina. Já que as bem-aventuranças revelam o coração de Cristo, por assim dizer, somente quem é coparticipante da natureza divina consegue desfrutar do que aqui está descrito. O Sermão do Monte reforça a lei de Moisés. O Sermão do Monte não abole a lei de Moisés. Mas o Sermão do Monte nos apresenta a lei de Moisés, reforçando para nós a necessidade que a gente tem de salvação, porque na lei de Moisés a gente ouve sobre o que se deve fazer e o que não se pode fazer. A ênfase está na ação dos homens. O Sermão do Monte não, ele aponta o coração, o que é preciso existir ou acontecer no coração da gente, para a gente poder daí sim desfrutar desse estado de bem-aventurança. Então não leia as bem-aventuranças achando que as bem-aventuranças é uma meta de vida que você consegue cumprir com seu próprio esforço. Você não vai chegar muito longe. Não é nenhum tipo de fruto que a alma humana por si mesma consegue produzir. A partir do momento que você tentar ser humilde, você já se tornou orgulhoso. A partir do momento que você tentar chorar por aquilo que precisa de fato ser chorado, você vai descobrir que você não consegue chorar pelo que de fato você tem que chorar. Você vai descobrir que na maioria das vezes você não consegue ser um pacificador, pelo contrário, você é um atiçador de conflitos. Não se vive o projeto das bem-aventuranças na própria carne, sozinho. Isso é fruto da obra de Deus no coração daquele que crê. E como Deus produz isso, é o que nós vamos procurar ver juntos na medida em que estudarmos cada uma delas. Como é que Deus, pelo seu Espírito, pode produzir em mim humildade de espírito? Como é que Deus, pelo seu Espírito, me faz chorar pelo que eu tenho que chorar? Como é que Deus, pelo seu Espírito, me torna um pacificador, alguém que tem fome e sede de justiça? Como? Nós vamos aprender isso na medida que mergulharmos uma por uma, ou numa por uma. Mas em primeiro lugar, que fique claro, as bem-aventuranças mostram a necessidade do novo nascimento. É obra de Deus no nosso coração. Segundo lugar, e eu não vou me deter tanto nisso, porque já falamos disso, as bem-aventuranças descrevem para o crente, ou para o indivíduo que não é cristão, o único caminho possível para a verdadeira felicidade. Se você então deseja ser feliz, se deseja estar cheio do Espírito, não é saindo à procura de alguma experiência mística que nós vamos encontrar essa felicidade. Não é correndo atrás de algum sonho enganoso que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Não é se entregando a alguma conquista material, algum reconhecimento humano que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Não é pulando de reunião em reunião de igreja ou reunião religiosa que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Mas a felicidade é obra de Deus no nosso coração, como vamos aprender melhor na medida em que caminharmos por aqui, na medida em que buscamos pelo Espírito ser alguém que é manso, humilde, pacificador. Na medida em que eu vou me tornando essa pessoa,
eu vou descobrindo ou eu vou experimentando a verdadeira felicidade. A felicidade, portanto, ela nunca é um destino. A felicidade é um produto, é um resultado. E como tal, não é esse resultado que eu busco ser alguém em Cristo. E na medida em que eu vou me tornando esse alguém em Cristo, eu vou me tornando feliz e bem-aventurado. Então, isso é muito importante nos dias em que a gente vive. Porque as pessoas querem encontrar felicidade nas coisas, em aquisições, em relacionamentos, em produtos, em experiências. E Jesus diz, não, felicidade é fruto de se ser alguém. De se ser pobre de espírito, de se chorar pelo pecado. A felicidade é fruto de defender a justiça, de buscar a justiça. A felicidade é fruto de se ser perseguido por causa dessa justiça e assim por diante. Então, é importante nós observarmos Jesus ensinando que felicidade, em essência, é fruto do caráter cristão. Em terceiro lugar, as bem-aventuranças ou vivê-las, e não apenas elas, viver o Sermão do Monte como um todo, mas já que estamos nos concentrando nas bem-aventuranças, quando um cristão, uma igreja ou crentes em geral vivem na prática as bem-aventuranças, a igreja descobre a sua melhor maneira de evangelizar. Porque quando o mundo olha para nós aí fora e vê em nós o tipo de gente que aqui está descrito, pobre de espírito, quebrantado de coração, gente mansa, gente que tem fome e sede de justiça, gente misericordiosa, gente limpa de coração, que não olha para você com segundas intenções ou te cobiçando, te comendo com os olhos, como se diz vulgarmente por aí. Gente que é pacificadora, gente que prefere ser perseguida por causa da justiça do que causar problemas para os outros. Quando o mundo olha e vê esse tipo de gente encarnada por aí, vivendo por aí, a igreja encontrou a sua melhor maneira de evangelizar. Então, se nós desejamos atrair as pessoas a Cristo, e deveríamos, porque o significado mais básico de se ser um discípulo de Jesus, o significado mais básico é produzir discípulos para Jesus. O discípulo produz outros discípulos, e a melhor maneira de fazermos isso é encarnando essa vida que aqui está descrita nas bem-aventuranças. E não apenas porque vamos demonstrar esse estado todo, esse caráter de mansidão, de pacificação, de promotores da justiça, não apenas pelas coisas que vamos fazer ou produzir como tais pessoas, mas principalmente porque como resultado disso na nossa vida, as pessoas vão ver algo em nós chamado verdadeira felicidade. Ah, meu povo, e se há algo que vai atrair as pessoas, são elas olharem para nós, para crentes, e dizer como Leandro é feliz. Como a gente cantou no hino, como ele é feliz apesar de todas as circunstâncias. Eu não podia imaginar se eu não parasse para conversar com o César, digamos, para ouvir o que ele passa, o que ele enfrenta, e ser alguém tão feliz. Só pode ser Cristo. Percebe? Quando as pessoas olharem para nós e virem em nós essa felicidade, que não é falsa, que não é fingida, que não é superficial, que não é fruto de coisas que temos ou adquirimos, mas fruto do caráter que as bem-aventuranças descrevem. Quando o mundo olhar e ver isso, o mundo vai correr para Jesus. O mundo quer isso. O mundo não quer falsificações no que diz respeito a cristão, a cristianismo.
Então a importância das bem-aventuranças reside também no fato de que elas são o meio mais rico para a evangelização no mundo contemporâneo, e eu diria em todas as épocas. Por que estudar as bem-aventuranças? Porque a gente quer encarnar esse caráter de Cristo que aqui está descrito, e a gente quer transbordar essa alegria, fruto desse caráter que aqui nós encontramos. E pelo poder do Espírito, cultivamos em nós. Então, em primeiro lugar, as bem-aventuranças dizem, ou mostram, ou vão me mostrar na prática que eu preciso nascer de novo pelo Espírito, porque eu não vou conseguir produzir isso sozinho. Segundo, as bem-aventuranças descrevem que o único caminho para a verdadeira felicidade é esse tipo de vida com esse caráter. Terceiro, as bem-aventuranças é a melhor maneira de nós vivermos de forma a atrairmos pessoas para Jesus. E por último, viver essa vida de obediência, ou essa vida bem-aventurada aqui descrita, viver isso no poder do Espírito agrada a Deus. É um privilégio que pecadores como eu e você possam viver para agradar a Deus. Esse é um conceito maravilhoso. Então, viver esse projeto de vida é ir se tornando alguém parecido com aquele de quem Deus Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem minha alma tem prazer. Pare e pense sobre isso. Cristo, Deus Filho, é aquele de quem o Deus Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. E na medida que nós vamos, pelo poder do Espírito, nos tornando, ou sendo, ou adquirindo esse caráter das bem-aventuranças, que descrevem ninguém menos do que o próprio Cristo, como dissemos no início, na medida em que vamos nos tornando esse tipo de gente, mais o coração de Deus vai se alegrando conosco, porque mais nós vamos nos parecendo com seu Filho amado, em quem sua alma tem tanto prazer. Então essas são as razões que eu desejei apresentar para vocês hoje à noite. Há muitas outras razões para estudarmos as bem-aventuranças, mas penso que essas são o bastante para nos motivar. Eu espero que ao longo desses estudos você pelo menos deseje, no final desta série, ter memorizado as bem-aventuranças, poder dizê-las de coração, meditar nelas, dizendo: vamos fazer esse compromisso. Você topa? Memorizar as bem-aventuranças, pelo menos dos versos 3 a 12. Guardar isso no seu coração, fazer disso algo para você meditar e orar durante o dia todo. Memorize as bem-aventuranças. Pense nelas, sobre elas. E o roteiro será o seguinte, como disse, no próximo encontro, nós vamos ainda olhar para o todo, vendo as bem-aventuranças no contexto de Mateus, e as bem-aventuranças como o resumo do Evangelho do Reino. E aí no segundo encontro, a gente estuda os versos 1 e 2, e aí sim, do terceiro encontro em diante, a gente estuda uma de cada vez. Daqui até lá, a sua tarefa é memorizar e meditar nas bem-aventuranças. Amém? Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, derrame em nós graça sobre graça. Queremos ser assim como está aqui descrito. Queremos ser pobres em espírito, quebrantados de coração. Queremos ser mansos, ter fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e, se preciso for, perseguidos por causa da justiça. Ó Deus, faça de nós homens e mulheres desse calibre, parecidos com Jesus.
de forma que possamos transbordar a verdadeira felicidade, para que outros queiram conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Ó Deus, quão importantes são essas bem-aventuranças. Dá-nos consciência disso e faça de nós pessoas que no mínimo vão procurar memorizá-las, nelas meditá-las, e pelo poder do Teu Espírito praticá-las. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.